Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 15 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós vamos solicitar para o nosso irmão Wesley fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Querido Pai, obrigado por mais esse dia, por estarmos aqui presentes para estudarmos essas obras que tanto engrandecem o nosso conhecimento e principalmente nos trazem a realidade do mundo espiritual, que possamos assim aprender com este livro e não cometer os mesmos erros que já cometemos há muito tempo, que possamos pedir a inspiração do mais alto para que conduza o estudo de hoje junto à tia Conceição, tia Mita, tia Carla, a todos que estão aqui presentes na mesa e a todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Obrigado, querido Deus, assim seja. Em nosso último estudo, nós entramos na aeronave do capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. Ainda estamos taxiando pela pista e já vou dizendo para vocês, apertem os cintos, gente, que nós vamos ter área turbulenta. O André Luiz está super feliz com essa viagem de aprendizado, né? Ele está super feliz, parece que esse é o melhor curso até agora que ele já teve, desde que ele chegou em nosso lar, e ele está adorando. E chegaram, claro, numa casa espírita. E aí, primeira surpresa, o Alexandre disse que, por enquanto, os maiores esforços ainda era no círculo dos desencarnados infelizes. Porque os encarnados, mesmo os que já eram espíritas, muito raramente dispunham com sinceridade para aproveitarem o real valor da cooperação. Então, a gente está para baixo, né? E ele falou também, né, enquanto a nossa aeronave ainda está na pista, ele disse que é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nós, né, estamos nessa luta. E disse que nós, entre os homens, nós aqui, encarnados, desencarnados, vocês aí no tube, na nossa espaçonave, onde quer que esteja, que nós temos oceanos de palavras e gotas de ação. Aí a tia parou porque a gente já estava chorando e vamos continuar agora. Então vamos voltar a chorar? Então temos aqui o nosso irmão Augusto, graças a Deus, retornando a essas atividades. Ele faz a voz do mentor, o senhor Alexandre. Teremos a ajuda dos nossos queridos Tarcísio, do nosso menino Tassiano, que é o Igor, e do nosso querido Wesley, tá? Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Exclamava um senhor de espessos bigodes: Veremos hoje se temos boa sorte. Eu vou aproveitar a palavra dele, boa sorte, e vamos pegar o livro Conduta Espírita, tá? Eu digo que o canal do EOS é para quem gosta de estudar espiritismo, tá bom? É um canal para quem estuda espiritismo, para quem respeita o trabalho da doutrina dos espíritos, o trabalho dos espíritos. Então, o espírita, ele não diz boa sorte, porque quando você fala boa sorte, você está dizendo que não existe lei de justiça e que Deus não é justo. Então a gente tem que dizer, se aconteceu, é merecimento e não sorte, tá? Que Deus lhe conduza, que Deus lhe inspire, que tudo possa acontecer segundo a vontade de Deus. Mas boa sorte não cabe ao espírita, porque sorte é algo que é ao acaso e não merecimento, tá bom?
Então ele disse aqui, vamos ver se a gente tem boa sorte. Então, se ele fala assim, eles estão adentrando no centro espírita, já mostra que ele não entendeu ainda o espiritismo. Porque esse é o cuidado que nós temos que ter, sabe, gente? A gente vê... porque o número de espíritas está aí, mas o número de quem estuda o espiritismo são poucos. Por isso que a gente vê verdadeiros absurdos dentro das instituições espíritas. Grupo espírita inventando... agora tem uma atividade aí com os ímãs, aí leva para dentro do centro espírita. Atividade com as luzes, aí leva para dentro do centro espírita. Música de não sei o que, que leva para o centro espírita, usando como terapia. Outros querem fazer regressão de memória dentro do centro espírita, isso não é conduta. Tudo isso, sabe por quê? Cego, conduzindo cego, e cai todo mundo aonde? No abismo. Então, o espiritismo, ele está para reviver o cristianismo. Então, veja como é que Jesus ensinava lá na beira do lago do Tiberíades. Veja como é que Jesus curava, para você ter uma ideia. Então, ninguém limpa ninguém com magnetismo não sei de quê, com a vela não sei de quê, com banho de não sei o quê. A gente pode respeitar quem faça isso, mas não é moralizado, não, a palavra não é moralizado, não é doutrinário trazer esses comportamentos inadequados, essas práticas para dentro do centro espírita. Comentou um rapaz, tudo isso é na entrada do centro espírita, vamos lá. Não tenho vindo com assiduidade às experiências porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum? A criatura, por estar aí há um tempão com os lápisinhos na mão tentando psicografar e nada acontece, o que ele fez? Começou a faltar. Está desanimadinho, começou a faltar. Respondia outro senhor. É pena. A dificuldade desencoraja, de fato. Acrescentava, então olha só, a dificuldade desencoraja, de fato. Acrescentava ali uma senhora de boa idade. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos sinto vibrações espirituais intensas junto de mim, contudo, não passo das manifestações iniciais. O povo aí estava animado? Não. Nem um pouco. Estudaram o livro dos médios? Não. Então eu volto a repetir sem medo. Não se arvore a ir para a prática mediúnica sem ter estudado o livro dos médios. Se você fizer isso, você vai ser um péssimo instrumento da faculdade. É acidente na certa. Quem está dizendo isso? O próprio Kardec. Então, se a gente se depara com esses acidentes de percurso, com esse bando de gente inventando, passando mal, cheio de chilique, falta de estudo. Não houve o preparo adequado. Tia, eu fiz um cursinho de 6 meses? De 3 meses? De apostila? De apostila? Foi um intensivo. Foi um intensivo? Não, você está se iludindo. Então, converse com os dirigentes da casa espírita que você frequenta e dê essa sugestão ou faça um apelo. Vamos estudar o livro dos médiuns. Mas ainda você tem que fazer uma pergunta. Mas já estudamos o livro dos espíritos? Porque o livro dos espíritos me dá subsídios para entender melhor o livro dos médiuns. Então, esse povo todo agoniado, passando mal, cheio de dúvida, é porque entrou no laboratório sem ter absolutamente nenhum conhecimento das substâncias químicas que estão dentro desse laboratório. Ou seja, é acidente na certa, tá, gente? Então, falta de preparo.
Porque tudo isso aqui que eles estão falando, o Kardec vai falar sobre isso no livro dos médios, quando ele vai falar do desenvolvimento mediúnico, inclusive dentro da psicografia. Ele orienta, inclusive. A palestra continuou interessante e pitoresca, ali agradável. Decorrido alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, atenciosos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. Já falamos bastante da palavra desenvolvimento. Se você tem a predisposição, você desenvolve o que já está. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Olha o número aí de pessoas exercitando a faculdade. Explicou então Alexandre. Alguns pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. E ninguém pode trair a lei impunemente. E para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então, se você está aí na sua casa acompanhando, corre e pega também o seu Evangelho, o Novo Testamento, que nós vamos precisar para o nosso estudo de hoje, tá bom? Então, vem aqui comigo na fala do seu Alexandre, que é o mentor, é o guia espiritual, é o professor ali do grupo que está e que André Luiz faz parte. E lembram que eles estão aqui, eles estão dentro de uma instituição espírita, falando de um trabalho que é muito comum nas instituições espíritas, tá bom? Porque existe uma pressa muito grande das pessoas desenvolverem faculdade mediúnica. O povo tem uma curiosidade muito grande em relação às mesas, como chamam, as mesas mediúnicas, o trabalho mediúnico. Então, há uma pressa muito grande. E aqui ele está justamente num curso específico de desenvolvimento da faculdade mediúnica. Tia, a senhora falou ainda há pouco que era interessante estudar o livro dos médiuns. Se você já estudou o livro dos espíritos e agora você está estudando o livro dos médiuns, qual é o momento exato para você começar a ir para o exercício mediúnico no grupo, na instituição espírita? Depois de ter estudado o Laboratório do Mundo Invisível. Quando você já chegou no capítulo e finalizou o Laboratório do Mundo Invisível, você agora sim está munido de instrumento necessário para começar o exercício da faculdade mediúnica, tá? No grupo sério e, lógico, obviamente, com um dirigente que já tenha uma experiência maior, tá bom? Não brinque com faculdade mediúnica. Vamos ver aqui a fala dele. Ele diz: alguns pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação, que é o que nós chamamos hoje da psicofonia. Então, infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas, porque quando ele fala em função fisiológica, ele obviamente está falando ali da própria função do corpo, mas ainda não entendeu que mediunidade é psíquica, são funções psíquicas. Tem uma predisposição orgânica, obviamente que tem, mas é de espírito a espírito, perispírito a perispírito, mente a mente.
Quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso casual e problemático. Eu disse, não, o rapaz disse, olha, eu já vim aqui várias vezes, fico segurando a caneta e nada. Ele está achando que ele tem que ir para lá só segurar a caneta. Aí ele vem e puxa agora. Esquecido de que toda edificação da alma requer disciplina. O primeiro já andou faltando, não foi? Caiu por terra já. Caiu por terra. Disciplina, porque, meus irmãos, quando ele fala aqui poder psíquicos, os espíritos nobres conhecem as nossas intenções. Ninguém engana ninguém no mundo espiritual. Ele sabe, quando nós vamos para lá, qual é o propósito que cada um de nós carregamos. Ele sabe qual é o nosso propósito, se nós somos comprometidos, se nós respeitamos aquele trabalho, se nós temos realmente a informação do que é esse trabalho, se estudamos com qual interesse. Entendeste? Eles sabem, gente. Requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Esforço e perseverança. Então, às vezes, o dirigente fica numa vaidade muito grande porque é dirigente, porque já acha que conhece tudo e começa a fazer caras e bocas. Fica difícil. Começa a querer fazer o trabalho à sua maneira e não à maneira da doutrina espírita. Tia, lembrando que todos aqui falam em meses, né? E agora eu me lembrei do Paulo de Tarso, que ele, para começar a falar, ele passou anos, só no deserto passou 5, depois mais não sei quantos, até ele começar a falar, e começou de 1 em 1, porque de público ele não conseguia, não. A Mita falou 5, mas é 3 aninhos de deserto. Né? Mas se eu perguntar de renúncia, ela sabe tudinho, porque ela acabou de estudar. E eu acabei de estudar Paulo Estevam. 3 anos de deserto, fora o tempo, né, Ramita, que ele quando ele voltou, ele não subiu ao púlpito. Ele ficou lá caladinho na igreja de Antioquias, porque ele subiu ao púlpito, foi uma verdadeira vergonha. Mas foi aquele período dele conversar com cada um, e aí sim, porque quando a gente sobe ao púlpito com orgulho, não tem como falar de Jesus. A gente pode dar uma excelente aula acadêmica, mas não conseguimos falar do evangelho verdadeiramente. Às vezes a gente fala do evangelho, mas fala de um evangelho acadêmico, e não do evangelho Alcione, de um evangelho Padre Damiano, né? Aquela coisinha assim gostosa que mexe com o coração da gente. Olha aqui então. Educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva, ou seja, positiva, é a língua de fogo do Espírito Santo. Aí ele obviamente está aqui se reportando. Vamos lá para o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler um pouquinho. Se ele citou, precisamos estudar. Atos dos Apóstolos foi um livro escrito por Lucas a pedido de Paulo de Tarso. Paulo pediu a Lucas que escrevesse sobre o que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos, após a crucificação de Jesus. Então, tudo que está em Atos é o que aconteceu após a crucificação de Jesus. E esse aqui é um momento que tinha um grupo de cristãos reunidos em Jerusalém, obviamente, né? Vamos lá, porque era uma comemoração do Pentecoste. O que é o Pentecoste judaico? Porque essa época aqui não existia igreja. Não a igreja católica. A igreja católica já foi lá no concílio de Constantino. Esse período aqui era um período... Nós estamos dentro de Jerusalém, nós estamos dentro da cultura judaica. Então, o Pentecoste é uma comemoração judaica. Eles comemoravam o recebimento da Torá, que são os 10 mandamentos, tá bom? Perdão, do Decálogo, que são os 10 mandamentos, é da Torá. E eles, então, iam para Jerusalém para comemorar. Era uma comemoração judaica, tá? Era uma comemoração judaica. Então, vamos ver o que aconteceu naquele Pentecoste. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, aí obviamente a gente vai entender que dentro da cultura dos nossos irmãos hebreus, eles contam a história, mas daquela forma, daquele jeito, dentro daquela simbologia, tá bom? De repente veio do céu um ruído,
como que de um vento impetuoso. Ele começa aqui a fazer comparações. Como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, aquele grupo que estavam reunidos. E lhes apareceram umas línguas, como que de fogo. Aí tu está pensando que foi língua que saiu voando? Quando ele fala em língua, ele fala em quê? Idiomas, em falas. Como que línguas de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma língua, um idioma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito de Deus. E começaram a falar noutras línguas. Então, esse falar noutras línguas, dentro do Espiritismo, nós sabemos, é a xenoglossia. Que eu entro num certo transe, eu falo português, mas no transe mediúnico, de repente eu falo em alemão, de repente eu posso falar em inglês, de repente em um outro idioma, em italiano. E aqui eles não falavam, eles não ficavam embolando a língua sem dizer nada, eles realmente falavam um idioma. Ficou claro isso? Então hoje pessoas, fulano fala em línguas, mas você vai olhar, que língua é essa? Não tem nada. Então, realmente, eles falavam, havia um idioma para isso. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Gente, como é que o povo pode ser contra as comunicações? Olha aqui, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na própria língua. Está vendo aqui como era um idioma conhecido? E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, aí vai entrar, e os que habitavam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, as próximas, e Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. É como se ele dissesse assim, ele saiu citando aqui vários lugares, várias cidades, com idiomas específicos, e esses grupos ouviram essas pessoas que estavam ali falando nos seus idiomas. Isso está dentro do Novo Testamento. Isso é um fenômeno mediúnico que nós espíritas chamamos de xenoglossia. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E aí o senhor Alexandre, ele ainda vem mais. Ele diz assim, olha, mediunidade construtiva, ou seja, positiva, aí ele cita, é a língua de fogo do Espírito Santo. Por isso que ele citou língua de fogo, porque ele está usando aqui, o senhor Alexandre, a linguagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Luz divina, lembra que ele falou aqui como um raio, como uma luz, para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Aqui ele já está pegando a parábola das 10 virgens. Vamos lá em Mateus capítulo 25. É uma parábola, porque é interessante isso aqui. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, semelhantes, que tomando as suas lâmpadas, e virgens significa absolutamente que essa criatura, esse ser, nunca adorou a outros deuses, sempre foi fiel ao Deus único que os hebreus tanto falavam, ao Yahvé, entende? Então isso é chamado de virgens dentro daquela cultura.
Então Jesus faz a parábola. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Jesus representava o noivo, Deus, o esposo, né? Ao encontro do noivo. Atenção, eram quantas virgens? 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. 50% para um lado, 50% para o outro. Ora, as insensatas, as 5, tomando as lâmpadas, levaram a lâmpada, não levaram azeite consigo. Tem 1000 formas, mas tu pode pensar, tem conteúdo, mas não tem azeite, não tem prática para acender essa lâmpada. Mas vamos lá. As insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tem como a lâmpada funcionar? E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Como é que tu vai manter o pavio aceso? Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Se eu te der o azeite, nem vai ser o suficiente para ti, nem vai ser o suficiente para mim. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Porque assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e aquele entra já na parábola dos talentos. Então, por que o nosso Alexandre está aqui dizendo? O conhecimento que a Mita adquiriu de mediunidade é dela. As informações e a conduta moral é dela. Ela não tem como transferir para mim. Então, cada um que vá atrás do seu azeite. Antes que seja tarde. Porque se está dormindo, é porque realmente o tempo está. Mas chega uma hora que vai vir. Chega uma hora que vem um acerto de contas. E aí? Não tem como improvisar, né, Carla? Então é por isso que ele fala aqui, olha. Sem a preparação necessária. Vou voltar. Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade, o pavio do amor e o azeite da boa vontade. Para manter nada de desânimo. Olha aqui a palavra, sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível, porque eles não são médios, não estão se predispondo, não querem entrar no reino do invisível, é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Tá vendo, gente? Mas Kardec avisa isso, não é brincadeira. Aí eu volto a repetir, não pensa que você vai encontrar um bicho-papão, vou te pegar, porque você não estudou.
Eles não são bobinhos assim, né? Quem dera que fosse só isso, né, Aramita? Você se fascina. Você começa a se achar um médium importante. Ou você desanima e abandona tudo. Quando eles percebem, eles começam a te manipular. Por isso que o estudo nos mostra esse caminho. O estudo nos mostra que é necessário a gente entender a nossa condição de espírito em aprimoramento. A pessoa já começa a se achar um médium excelente, um médium importante. Daqui a pouco ela já acha que ela já pode psicografar para publicar livros. Ela já começa a receitar para fulano, para beltrano. Ela já começa a se achar com a ligação direta com os espíritos superiores e sai dando conselho para A, B, C, D, em nome dos espíritos. Você tem noção do perigo de tudo isso? Por isso é que ele diz: sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso, porque eles não estão provocando, eles não estão indo para lá tentar desenvolver. O ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra, escuridão mesmo. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Se descobrem, se apercebem e daqui a pouco tá, como ele usa aqui, olha, dúvidas sem fim. O que tem de pessoas, mas eu tenho dúvida, eu não sei se é meu, eu não sei se é do espírito, eu não sei se tudo isso é da minha cabeça, eu não sei, ainda usa uma palavra chamada animismo, não sabe nem o que é animismo. Não é porque eu acho que sou eu, é animismo. Gente, por que a palavra se vulgarizou sem saber o que é animismo? O Kardec não usou a palavra animismo, ele usou do próprio médium. Animismo é um fenômeno autêntico. É um fenômeno. Se eu aqui olhar para o Wesley e ler o que o Wesley está pensando, sou eu, espírito, que estou lendo. Logo, isso é um fenômeno da minha alma, é um fenômeno anímico, é autêntico. Agora, dentro da faculdade mediúnica, nós vamos ter do próprio médium, que aí o animismo surgiu com a obra de André Luiz. Ali tem um fenômeno anímico, e ele diz, olha, ela está dando comunicação, mas eu não vejo nenhum espírito, porque é um fenômeno anímico, é ela dando uma comunicação de uma existência anterior. Isso é um fenômeno anímico. Ela está trazendo algo vivido numa existência anterior. Também é um fenômeno da própria alma. Agora, eu ir para uma reunião mediúnica e ficar me autossugestionando, isso não é animismo, isso é autossugestão. Eu ir para a reunião mediúnica e eu ficar dando recado, isso é mistificação. Eu estou mentindo. Por que chega nesse nível? Falta de estudo, porque se tivesse estudo, não brincava com isso. Alcançam grandes sensações, esbarram nas perplexidades dolorosas, fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente. Ninguém pode trair a lei impunemente. Ninguém pode trair a lei impunemente. E para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então, é como se ele dissesse aqui, gente, o caminho para o desenvolvimento da faculdade mediúnica é o aprimoramento íntimo. A Mita bem citou o nosso querido Paulo de Tarso. Quando ele apedrejou Estevão, ele tinha alguma sensibilidade mediúnica? Não. Nenhuma. Mas quando ele saiu na primeira viagem, quando ele foi para a ilha de Chipre, ali que ele encontrou o Paulo Sérgio, ali naquele momento, a partir daquele momento, ele já desenvolve muito a intuição.
Mas primeiro foi necessário o quê? Aprimoramento íntimo. Então a criatura quer desenvolver mediunidade pulando esse ponto ápice aqui, desenvolvimento íntimo. Por isso que eu preciso estudar o Livro dos Espíritos, para pegar umas boas chibatadas. Porque lá no Livro dos Espíritos, o livro 3º, são leis morais. É evangelho puro. Você fazer um estudo daquela obra e não se esforçar para se tornar um humano melhor, aprimoramento íntimo. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: Observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Como são 18 pessoas, eu não sei se esse aqui que está mergulhado com lápis em punho é o mesmo daquele que diz: eu estou sempre com lápis, né? Não sei, mas vamos lá. Supondo. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético, porque lembra, André Luiz não tem lá essa experiência toda para entrar no mundo íntimo, então Alexandre auxilia ali com o seu magnetismo para que André possa enxergar um pouco mais tudo isso com o intuito de aprendizado e estudo. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. E aí eu vou pedir auxílio da nossa irmã Nair, que faz edição, para colocar aí as imagens das glândulas. Glândula é um órgão constituído de tecido epitelial, cuja função é secretar algumas substâncias com uma função pré-determinada. E aí você olha aí nos nossos slides, só para você ter uma ideia, né? Porque nem todo mundo é da área da saúde, e é interessante a gente saber do que ele está falando, porque olha o que ele fala das glândulas. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, tão do nosso conhecimento, principalmente semelhava-se a reduzida semente algo luminosa. Aconselhou-me o instrutor gravemente. Repare no aparelho genital. Ou seja, repare no aparelho genital, a gente já percebeu que a encrenca do rapaz era na área sexual. Então vamos lá. Diz André: fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões, ou seja, multidões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Além desses corpúsculos negros, eles se movimentavam com muita rapidez. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária. Olha aí o vídeo para você ver. E vibravam ao longo de todo o cordão espermático. Olha a sua situação. Formando, gente, não era nenhuma e nem duas, colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas, uretrais, invadiam os canais seminíferos. E aí tem uma nota de número 4 que a Mita irá ler. Canais seminíferos, pequenos canais localizados nos testículos, cujas células de suas paredes internas estão implicadas na formação dos espermatozoides. E o rapaz lá, só sentado com a canetinha, só psicografar. É isso que a gente... O cidadão lá, que tu jura que é um espírito superior ali, né? Sentado, canetinha em punho. Sem disciplina, sem educação, sem esforço. É por isso aquilo que a gente diz, né? Ninguém engana os espíritos, gente.
Cada um que chega, ele sabe quem está chegando. O André está assustadíssimo. Nunca tinha visto isso. Lembra que ele está vendo por conta da ação magnética de Alexandre, né? Vamos ver. E lutavam essas criaturinhas, esses corpúsculos negros, lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo. Vamos lá, Mita. Epidídimo é estrutura alongada em forma de cordão destinada a coletar, armazenar e transportar os espermatozoides produzidos pelos testículos. Gente, situava-se mais aí, no qual elas absorviam famélicas, ou seja, famintas, os embriões delicados da vida orgânica. Porque ela estava exatamente ali aonde? Todo no órgão produtor dele. Todo no órgão produtor. É por isso que a gente fala, gente, da energia sexual. Calma aí, tu acha que acabou? Diz André, ele diz assim, os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros, na mesma faina, no mesmo trabalho de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Então, médico, né? Isso deve ser uma doença que o cidadão tem. O negócio está complicado para ele. Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada, cenas do próximo capítulo. E o lombo, como é que tá? Olha, gente, a responsabilidade, né? Que temos feito da nossa vida. Não é brinquedo, não. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, o Espiritismo, ele está para reviver o cristianismo. Então, veja como é que Jesus ensinava lá na beira do lago do Tiberíades. Veja como é que Jesus curava, para você ter uma ideia. Então, eu volto a repetir sem medo. Não se arvore a ir para a prática mediúnica sem ter estudado o livro dos médios. Se você fizer isso, você vai ser um péssimo instrumento da faculdade. É acidente na certa. Quem está dizendo isso? O próprio Kardec. Mas ainda não entendeu que mediunidade é psíquica. São funções psíquicas. Tem uma predisposição orgânica? Obviamente que tem. Mas é de espírito a espírito, perispírito a perispírito, mente a mente. Os espíritos nobres conhecem as nossas intenções. Ninguém engana ninguém no mundo espiritual. Ele sabe, quando nós vamos para lá, qual é o propósito que cada um de nós carregamos. Aí eu volto a repetir, não pensa que você vai encontrar um bicho-papão, vou te pegar, porque você não estudou. Eles não são bobinhos assim, né? Quem dera que fosse só isso, né, Aramita? Você se fascina, você começa a se achar um médio importante, ou você desanima e abandona tudo. Quando eles percebem, eles começam a te manipular. Por isso que o estudo nos mostra esse caminho. O estudo nos mostra que é necessário a gente entender a nossa condição de espírito em aprimoramento. A pessoa já começa a se achar um médium excelente, um médium importante. Daqui a pouco ela já acha que ela já pode psicografar para publicar livros. Ela já começa a receitar para fulano, para beltrano. Ela já começa a se achar com a ligação direta com os espíritos superiores e sai dando conselho para A, B, C, D, I, em nome dos espíritos. Você tem noção do perigo de tudo isso? É por isso aquilo que a gente diz, né? Ninguém engana os espíritos, gente. Cada um que chega, ele sabe quem está chegando. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus
por mais este momento de aprendizado. Vamos orar? Vamos agradecer então a Jesus por esse momento de prece, oração, estudo e aprendizado. Carla, ora para nós. Senhor Jesus, amigo querido, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de aprendizado, de estudo. Te pedimos entender melhor esses ensinamentos que às vezes nos parecem mágicos, bacilos psíquicos, energias que nos destroem, que nós mesmos geramos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender essas lições e mudar o nosso padrão de pensamento, de atitude, para que possamos caminhar mais leves, mais determinados, mais confiantes, sabendo usar essa ferramenta que Tu nos destes e que temos desprezado por tanto tempo. Dá-nos a capacidade de usá-los, de sermos humildes, de melhorarmos nossos caminhos e que possamos sempre estar sintonizados, depois de aprender a usar esse aparelho, na Tua frequência de amor e misericórdia. Que assim seja.